A ANDAPEF, gente, a Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos, vai promover nos próximos dias 8 e 9 de outubro, no Mackenzie, seu segundo congresso multigeracional. O tema é compreender o passado para edificar o futuro. E quem vai falar com a gente ao vivo sobre esse evento é o presidente da ANDAPEF, Everson Pereira, que está com a gente mais uma vez aqui no nosso Notícias do Bem. O Everson, obrigado pela sua participação aqui. Eu sei que tá uma correria danada aí seu dia, mas você conseguiu separar esse tempinho para estar com a gente, para falar a respeito desse tema tão importante. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá. Bom dia, obrigado pessoal. Me ouvem bem? Ouvimos bem, tá ótimo. Boa conexão. Perfeito. Então tá, agradeço mais uma vez essa cada um de nós, né? Nós falamos sobre família, falamos sobre o futuro, a esperança, e cremos que Deus tem nos trazido nesse tempo, nessa geração, esse encargo de cada um de nós, como homens e mulheres do bem, nós trabalharmos efetivamente para a promoção de uma sociedade melhor. E no dia 8, dia 9 de outubro, agora próximos, nós vamos ter aí no Instituto Presbiteriano Mackenzie o nosso segundo congresso multigeracional. Por que um congresso multigeracional? Talvez seja essa a pergunta. Nós entendemos que Deus criou as gerações, isso é uma conexão entre elas. Nossa geração precisamos compreender aquilo que o passado nos trouxe de legado para que nós possamos, sim, construir um futuro de uma maneira mais equilibrada, debaixo dos princípios que Deus estabeleceu. Então, nós vamos fazer esse movimento de olhar o passado, os princípios que não foram removidos, quais são os absolutos de Deus a respeito de família, sociedade, cultura, pais, professores, pastores, líderes, enfim, toda a comunidade cristã do bem participando efetivamente, seja no formato presencial, no dia 8 e 9, aí no auditório americana, no Mackenzie, ou de forma híbrida. Então, nós vamos também oportunizar, nesse momento, já que isso também acabou sendo consolidado por conta da pandemia, essa oportunidade àqueles que não estarão conosco, até pelas restrições ainda que existem em São Paulo e em outros lugares do país, mas que possam estar conosco de forma remota também, em suas casas, recebendo dessas informações. Tá certo. Agora, Everson, eu queria que você falasse um pouco a respeito também de quem vai palestrar, né? Quem são os convidados, quais serão as temáticas, enfim, como é que vai ser esse evento? Então, nós temos a graça de Deus, né, de termos no nosso staff, junto aos nossos conselheiros, muitos homens e mulheres que têm feito um trabalho extraordinário. Isso não é uma retórica, não. Isso é algo verdadeiro. Vai estar conosco a presidente, que minha grande amiga. Hoje, como eu disse na outra entrevista, ela está assessorando o ministro Milton em Brasília, assessora especial. Ela estará conosco, a doutora Inês Borges. Então, assim, é uma pessoa extremamente capaz. Então, assim, além de tudo aquilo que ela já tem de conhecimento da história, da formação, da cultura cristã, e pode nos trazer esse vislumbre do passado, nos colocando no futuro, ela hoje está inserida há 1 ano já em Brasília, então entendendo dentro desse, vamos assim, do caldeirão de Brasília, da educação, ela vai nos trazer muitas informações. Além dela, nós vamos ter o prazer também de estar conosco o Milton Flávio, né, o nosso querido presidente hoje do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que faz parte, inclusive, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, alguém pelo qual tem um carinho, uma admiração especial, né? Então ele vai estar conosco também ministrando, o reverendo Amauri, da Igreja Presbiteriana da Catarina, como presidente, e outros também que eventualmente nós vamos agora, a partir das próximas semanas, comunicar. Muito bom. E assim, Everson, fala um pouquinho para a gente também, assim, a questão da importância desse resgate, né? Porque, às vezes, quando a gente fala isso, assim, às vezes a gente fica tanto querendo corrigir, olhar o daqui para frente, muitas vezes a gente tem essa visão, mas às vezes a gente esquece de também fazer esse resgate, de compreender esse passado, de ter essa sensibilidade um pouco, né? É verdade. Então, são 2 palavras que são palavras que acabaram sendo erigidas como se fossem altares na sociedade dessa cultura moderna, que é a questão da fragmentação e da disrupção. Então, assim,
tudo precisa ser novo. Então, o disruptivo, ele acabou sendo um mantra dentro do business, do negócio, no sentido de que aqueles que, de alguma maneira, empreendem, é muito usado no meio do business, você precisa ter um pensamento disruptivo. O que é a disrupção? É você cortar qualquer laço em relação àquilo que você já viu ou aconteceu. A fragmentação também é o quê? É um elemento caracterizador dessa cultura moderna. Então, tudo é fragmentado. As relações são fragmentadas, e por conta disso, as relações mais íntimas, como o casamento, a relação do pai, da mãe, do filho, as relações sociais são afetadas. Há uma disrupção completa na sociedade, sempre pensando que nós precisamos criar algo novo. Os absolutos foram descartados. E nós sabemos que, para que uma família esteja vivendo dentro de um sólido de crescimento, tanto do seu ponto de vista físico, emocional e espiritual principalmente, é necessário que os absolutos de Deus, que falam de honra, do cuidado recíproco, falam da questão do lado, da atenção às necessidades especiais das crianças, no caso do discipulado delas. Então, isso é algo do passado, isso é o que Deus trouxe como legado. A palavra de Deus não muda. Então, nós precisamos trazer isso com um olhar contextualizado. Então, vai ser um congresso muito rico, porque nós teremos a participação da doutora Rebeca Garcia, mais uma participante, que é médica, diferenciado, que é mãe, que é jovem ainda, mas é mãe. Então, como entender o processo, por exemplo, da saúde, do cuidado, da atenção plena ao ser humano, e entender como entender o processo econômico da construção de riqueza dentro de um processo de formação daquilo que Deus estabeleceu, por exemplo, lá em Levítico. Entender o processo, por exemplo, da história providencial de Deus através de um olhar mais debruçado sobre isso. Então, assim, vai ser um congresso muito rico e muito contextualizado nesse sentido. E aí é isso, né? É impossível a gente entender o presente e planejar o futuro sem olhar para o passado, né, Everson? E as pessoas estão deixando de fazer isso, miseravelmente, né? Até um complemento também, é assim, nós temos, e essa geração, né, eu sou de uma geração de 70 e pouco para cá. Então, a minha geração, de alguma maneira, porque não nasceu dentro de um formato de uma geração tecnológica, nós aprendemos de uma outra maneira. 2 anos nos bancos escolares, ao ingresso, por exemplo, no primeiro emprego e depois a consolidação de carreira. Eu sou advogado. Então, assim, só que hoje não. Hoje a sociedade, e, por exemplo, a minha filha menor, eu tenho 3 filhas, uma já casada, outra de 17, uma de 11. Então, eu consigo ver esse panorama de mudança geracional tecnológica, disruptiva, fragmentada, e se eu, como pai, não me debruçar no discipulado diário e contínuo sobre a vida dela, obviamente que a cultura do mundo, a cultura que nós todos recebemos, vai catequizar a minha filha. Então, assim, é o momento de nós pensarmos o quanto vale, qual é o investimento que vale pensar no futuro das nossas gerações. É por isso que a gente fracionou, usando esse termo, em 2 partes, né? Nós vamos fazer em 2 partes, 2 formatos, uma presencial. Nós temos a limitação de 40 vagas, é isso mesmo, só temos 40 vagas. Então, se você quer ter um pouco mais de contato com o pessoal, conversando, isso é muito importante, corra lá no site, andapef.org, vai estar o link da inscrição. Faça agora a sua inscrição, para você poder conversar com os palestrantes, os estandes, aquilo que nós vamos ter nesse ecossistema presencial. E se você não puder estar de forma presencial, nós conseguimos baratear esse custo de R$30 apenas para que você tenha acesso a toda a participação do evento. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, você vai ter acesso a todas as palestras, todas as informações por apenas R$30. Aqueles que estiverem conosco, um preço simbólico também de R$100 pelos 2 dias de participação nesse congresso. andapef.org, entra lá no link para fazer a inscrição. E quem pode participar? Está aberta a inscrição, a vaga para pais, professores ou... O público é bastante aberto? Qual é o público, aberto? né? Qual que é o público? O nosso congresso, o primeiro congresso de 2018, foi muito lindo, assim. E tem que entrar na nossa plataforma. Eu já participei de inúmeros congressos expressos aqui no Brasil e até fora, quando eu tive a oportunidade de ter uma viagem missionária para a África, há 5 anos atrás. E sempre os congressos cristãos, eles são voltados, e não há nenhum problema nisso, a temáticas específicas que atingem um público específico.
Só que nós entendemos como associação que nós estamos diante de uma situação que ela é um problema geracional. E como problema geracional, nós temos que atender a todas as faixas etárias. Então, o nosso processo atende desde criança até o adulto, até o senhor. Então, assim, nós temos ali dentro da nossa plataforma as diferenças de valores de inscrição, caso você vá com a sua família. Por exemplo, no ano passado, há 3 anos atrás, eu fui a minha mãe, que é uma mulher sexagenária já, fui com a minha filha menor, com a minha esposa. Então, assim, é um congresso para abraçar a família. Então, assim, nós não excluímos ninguém. Pode levar uma criança de 8 anos? Leve a sua criança. Está no site explicando se paga, se não paga, quanto paga. Um senhor de 80 anos, ele vai ser bem, com certeza. Por isso, um congresso multigeracional. Everson, eu queria que você falasse também um pouco a respeito da Andapef, né? Porque a gente tem falado bastante a respeito desse congresso, tem falado a respeito de como vai ser esse encontro, mas algumas pessoas talvez ainda não conheçam o trabalho da Andapef, talvez ainda não conheçam a Andapef, então eu queria que você reforçasse um pouco o trabalho dessa associação. Amém. Que bom. É assim, a Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos, a Andapef, ela nasceu há 4 anos atrás, por uma visão, vamos dizer assim, colocação da doutora Inês Borges, e através dela, junto com outros homens e mulheres de todas as matrizes, vamos dizer assim, de conhecimento intelectual, sejam advogados, professores, donas de casa, pais, mães, líderes comunitários, todos cristãos, imbuídos de uma única visão: proteger e apoiar os pais na educação dos filhos. Essa associação, ela tem algumas áreas de atuação, dentre elas a área muito específica do apoio à educação domiciliar, que inclusive é uma pauta muito grande agora em Brasília e no Brasil inteiro. Uma outra pauta também é o assessoramento direto que nós fazemos aí como advogado, essa assessoria direta aos pais que são de alguma maneira instados pelo Ministério Público, notificados por uma... Então nós temos a ponta da interseção, a área da interseção dentro da Andapef, e de repente um pouco sobre isso e pensa assim, puxa, como que eu posso contribuir? Entra lá no nosso site, andapef.org, você vai entender mais sobre aquilo que nós fazemos há alguns anos, as áreas nas quais nós estamos efetivamente trabalhando e como que você pode se associar, participar, entrar em contato conosco. A nossa base é aí em São Paulo, na capital, então assim, mas de qualquer lugar do Brasil, por exemplo, eu estou em Santa Catarina, mas assim, hoje com a facilitação da tecnologia, nós podemos ter esse contato mais periódico. Então, invista nas gerações, invista nas famílias, pelas próximas gerações. Muito bom, muito bom. Como que vocês veem hoje as crianças, né? O relacionamento hoje desses jovens, das crianças nos lares, né? Nas com os escolas, pais, com os relacionamentos com os pais. A partir desses ataques todos, né, que a gente está vendo acontecerem sobre essa nova geração, né? Porque são muitos ataques das escolas, da própria mídia, enfim, de várias frentes, a né? própria mídia, com comerciais tão fortes, né? Com a imagem dos verdade, pequenos, isso é algo assim... nós temos diante de uma situação, eu diria que nós precisamos cruzar uma fronteira, e essa fronteira se rompe através do rompimento interno, da nossa acomodação, como homens e mulheres de bem, cristãos, aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus e que têm a palavra de Deus no coração. As afrontas são enormes, os problemas são complexos, e como os problemas são complexos, nós precisamos ter uma visão multifacetada de como atacar essas diversas frentes. A primeira é orar muito, pedir a Deus graça e sabedoria para a gente poder enfrentar isso de forma estratégica e unida, como homens e mulheres de bem cristãos do Brasil inteiro. O segundo é detectar quais são os problemas mais graves. Qual é a prioridade dentro de um ranking, vamos assim, de demandas mais urgentes? Qual é a demanda principal? E aí a gente elegeu. A demanda principal é atentar para dentro de casa, para dentro da nossa casa. É voltar para dentro de casa a fazer os cultos domésticos, é inserir os princípios de honra, de semeadura e colheita, de autogoverno, os princípios que são princípios absolutos para dentro de casa. Então a gente tem promovido, através de devocionais, Andapef, vários devocionais, o ano passado, esse ano, municiando filhos. Não tem como, obviamente, nós colocarmos os nossos filhos numa redoma. E nem é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que nós precisamos conversar com a cultura e transformar a cultura através do engajamento. E esse engajamento é o quê?
é olhar como Jesus olhava para a cultura à época e olhar e transformar. E eu gosto muito da expressão subverter, fazer com que aquilo que hoje está apodrecido, de alguma forma, e esse é um termo forte, mas é verdade, pelo pecado, nós possamos subverter, lançar uma semente do reino de Deus na cultura, lançar uma semente de Deus na educação, nas artes, na economia. Para isso, nós precisamos discipular uma nova geração. Por isso, a gente elegeu. Ponto número 1, demanda. Os pais e as mães, as famílias precisam voltar até aquele tempo de qualidade, discipulando seus filhos, dos princípios, assentado à mesa, no meio do caminho, pela estrada, brincando, sabe? Trabalhando essa ludicidade, mas fazendo com que isso tenha uma intencionalidade, conversando sobre Deus, sobre os absolutos. É verdade. Bom, Everson, queria agradecer a sua participação com a gente mais uma vez aqui no nosso Notícias do Bem. Queria que você reforçasse, então, o convite para que todos participem, né, desse congresso e que façam a sua inscrição através do site, né? É facinho, andapef.org. Isso aí. Só terminando, mais uma vez, muito... A gente está com um probleminha de conexão. Obrigado. A IPP de uma... a igreja, o Milton Flávio que abriu essa porta, e faça a sua inscrição 8 e 9 de outubro, auditório da Escola Americana no Instituto Presbiteriano Mackenzie, muito conhecido, obviamente, no Brasil inteiro. São 40 vagas ainda presenciais, vai lá, clica, faça a sua inscrição, ou de forma também online, vai lá e clique, faça a sua inscrição, e nós vamos receber todos vocês de braços abertos lá no dia 8 e 9 de outubro. Um grande abraço, muito obrigado, tá? Parabéns pelo programa. A IPP-TV sempre à disposição, né, da Andapef, afinal de contas somos parceiros também. Grande abraço, Everson, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, um abraço.